homem chamado Lucas e sua esposa vêm presenciando coisas estranhas acontecendo na casa deles. E eles não sabem exatamente o que tem causado isso. Mas em um vídeo, ele mostra que em frente à casa dele tem uma escola onde coisas estranhas acontecem. Pois em um certo dia de madrugada ele, por algum motivo, decidiu filmar essa escola. E enquanto ele gravava, uma coisa muito estranha apareceu. Como pueden ver, son las 2:52 de la madrugada. Otra vez los perros ladre y ladre. Ayer nunca me había parado, pero ahora sí me voy a asomar. A ver si puedo detectar por qué están ladre y ladre. Como no hay velador, dejan a los perros ahí sueltos. Entonces a ver qué pasa. Se ve todo muy tranquilo, la verdad. No se ve nada anormal. ¡Ah! Mija, se asomó alguien. Se está asomando alguien en la escuela. Se asomó alguien en la escuela, mija. Mira, otra vez se asomó alguien. Párate para que veas que no estoy payaseando, no es mentira. Es en serio. Mira, levántate. Eram quase 3 horas da madrugada, e após escutar os cachorros latindo, ele decidiu dar uma olhada lá fora. E foi nesse momento que foi possível ver uma silhueta obscura observando ele. E o que aparece ali olha por pelo menos 2 vezes. Mira, otra vez se asomó alguien. Párate para que veas que no estoy... No entanto, não para por aí. Em uma outra noite, eles já estavam deitados, quando de repente começaram a escutar uma batida que parecia estar vindo do guarda-roupa. E foi nesse momento que uma coisa muito bizarra aconteceu. ¿Qué es eso? ¿Hay alguien ahí? ¿Quieres algo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No inventes, ¿qué es eso? Se abrió. Espérate, cálmate. ¿Hay alguien ahí? ¿Te podemos ayudar? ¿Necesitas algo? Dinos. ¡Sí, se asomó alguien! ¡Alúzame! Espera. Espérate, alúzame. No hay nada, mira, no hay nada. No sé. ¿Sabes qué? Vamos con los niños. Vámonos com os niños, eu creio, mira. Aqui não há nada. Ele fica ali filmando na direção do guarda-roupa. E de repente, alguma coisa abre a porta. Nesse momento, mesmo assustado, ele pergunta se pode ajudar de alguma forma. E pouco tempo depois disso, é possível ver o que parece ser uma cabeça dentro do guarda-roupa. Depois disso, mesmo assustado, ele cria coragem e abre a porta. E como vemos, não tem nada lá dentro. Em um outro dia, ele estava no banheiro e começou a escutar uma batida na porta e também alguns barulhos pela casa. Então ele pegou o seu celular e começou a gravar. E enquanto ele gravava, algumas coisas muito estranhas foram notadas. Mira, esa tira del florero. Se ve una sombra. Mira, se está moviendo esto. Pero no hay nada aquí. De este lado se ve una sombra. No sé qué hacer, amigos. Estoy un poco nervioso. Se vio algo en la tienda. Venga, vamos a ver. Vamos a la tienda. Venga. Sí. Con unas cajas de refresco. Unas rejas se cayeron. Miren. Se oye algo ali frente. Oigo um sussurro. Quando ele sai, se depara com objetos caídos e um aparelho de ginástica se movendo sozinho. Mas para piorar, enquanto ele está lhe dizendo que não tem nada, podemos ver uma coisa obscura sentada no sofá. E o que chama a atenção é que alguns segundos antes, essa coisa não estava ali. Mira, se está movendo esto, pero no hay nada aquí. Após isso, ele vai até o comércio da família e encontra algumas garrafas caídas no chão. No entanto, durante o trajeto, é possível escutar uma voz dizendo a palavra vete, que em espanhol significa vai embora. Venga. Pelo que parece, alguma coisa não está satisfeita com eles nessa casa. Esse youtuber é conhecido como o Explorador Barbudo. E nesse vídeo, ele estava em uma casa antiga e abandonada,
para filmar mais um conteúdo interessante para a sua audiência. Enquanto ele andava pelo local, não percebeu nada de estranho, a não ser que a casa aparentemente foi abandonada às pressas, pois os seus habitantes deixaram tudo para trás. E só isso, com certeza, já é uma coisa muito estranha. No entanto, no final desse vídeo, enquanto ele estava se despedindo, algo muito bizarro aconteceu. Right guys, well that is it for today's video. I hope you've enjoyed it. Please like and subscribe. Please go and check out the Instagram, which is the @BeLexport_. Also go and check out the Facebook page. I'll always put all the pictures on Facebook, 10 of us on Instagram, and I'll see you on next week's video. Ele está ali fora encerrando o vídeo, e enquanto ele fala para a câmera, é possível ver ao fundo que uma cortina se move. Olhando assim, é como se alguém tivesse dado uma espiada e depois soltado a cortina, e como vemos, ele não percebe nada. Só que não parou por aí. Após o vídeo ser postado, os seus espectadores perceberam uma coisa bizarra dentro daquela casa, pois pelo que parece, ele não estava sozinho naquele local. Just look at the stuff in here, it's so old. The ceiling is completely covered in mold. Condensation up in the corner. Look at this, the cupboard. Completely filled with clothes still. Wow. Absolutely amazing. Ele observa algumas fotos e fala um pouco do quanto aquela casa está deteriorada pelo tempo. Só que o que chama a atenção é que quando ele filma na direção de um espelho, é possível ver o que parece ser um par de pés, que aparentemente estão descalços. Olhando assim, temos a impressão de que tem alguém escondido atrás daquela cortina. No entanto, após isso, ele dá uma olhada no guarda-roupa, e quando filma novamente naquela direção, podemos ver que não tem mais nada lá. Look at this, the cupboard. Completely filled with clothes still. Wow. Absolutely amazing. Look at that, it looks as if something's been climbing in. Oh god. Fuck me, in the bag just hit my leg. I thought someone tapped my leg. Ele fez esses dois registros muito assustadores dentro dessa casa. Mas você o que acha? Seria uma pessoa escondida ali atrás daquela cortina? Ou se trata de algo muito sinistro espreitando ele? Um jovem japonês tem gravado alguns vídeos em uma casa que ele acredita ser extremamente assombrada. E nesse local, ele tem feito vários experimentos. E pelo que parece, alguma coisa realmente habita aquele local. Nesse vídeo, por exemplo, ele bate na parede na tentativa de chamar a atenção do espírito. E não demora muito tempo para algo assustador acontecer. Oi, there. Ele bate na parede, e logo depois disso, podemos escutar um barulho que parece ser alguém subindo as escadas. E de repente, um pedaço de plástico que estava pendurado se move sozinho, como se alguém tivesse passado por ele. Em um outro vídeo, ele posicionou alguns detectores de movimento, e podemos ver o exato momento em que eles são acionados por algo invisível. Não para por aí. Em um outro experimento, ele colocou 2 rolos de papel higiênico na escada. E enquanto filmava, algo inacreditável aconteceu. O papel começa a se desenrolar aparentemente sozinho, e isso com certeza é uma coisa muito bizarra.
Mas em um outro vídeo gravado por ele, algo muito assustador e bizarro aconteceu. 로さん 風呂終わったよでもありがとう素敵すげえこれ一生取っとこう Alguma coisa movimenta aquela água escura e marca a parede com a mão. E isso acontece bem na frente dele. Mas seria isso realmente evidências do sobrenatural? Ou é apenas um vídeo bem elaborado? Deixe nos comentários o que você pensa sobre isso. Essa corretora de imóveis costuma gravar vídeos para mostrar a casa para seus futuros compradores. E até então, ela nunca havia presenciado nada de estranho. E muitas vezes, ela ficava sozinha dentro dessas casas. Só que em uma certa noite, ela estava sozinha em um antigo bangalô. E a intenção dela era fazer mais um vídeo de vendas. Só que nessa noite em particular, ela estava se sentindo um pouco nervosa. Só que para piorar, durante a filmagem, uma coisa muito estranha aconteceu. Wow, it's 10 p.m. and my day was fully booked with showings of this vintage 1963 bungalow. Go ahead, do it again. You're on camera. Open this door. Go ahead, open this door. Open this door like you did the other one. Podemos ver que enquanto ela está ali tentando fazer uma filmagem, uma porta se abre sozinha. E assim que isso acontece, ela pega o celular e começa a filmar. E durante a filmagem, ela até chega a pedir algumas vezes para que o que quer que seja abrisse a porta novamente. E ela até anda pela casa pedindo para que o fantasma abrisse qualquer porta. E como vemos, ela estava realmente querendo um sinal de que alguma coisa estava ali com ela. Um detalhe que pôde ser notado é que um pouco antes daquela porta se abrir, um porta-retrato que estava na parede ficou um pouco escuro, como se uma sombra tivesse passando por ele. Wow, it's 10 p.m. and my day was fully booked with showings of this vintage 1963 bungalow. Prestando bem atenção, podemos ver que um pouco antes da porta abrir, o rosto da mulher que está na foto fica um pouco mais escuro, parecendo realmente estar coberto por algum tipo de sombra. E o incrível é que depois disso a porta se abre. No entanto, não parou por aí. Como vimos anteriormente, essa mulher andou pela casa pedindo um sinal. E após algum tempo, parece que alguma coisa respondeu o pedido dela. O que parece ser um sensor de fumaça começa a fazer barulho, e antes mesmo dela chegar onde estava aquele aparelho, ele cai sozinho da parede. Nessa hora ela fica tão assustada que decide sair correndo daquela casa, e se era um sinal que ela queria, com certeza conseguiu. Esse casal é dono de uma antiga casa que acreditam ser muito assombrada.
Esse local é conhecido como Hill House, ou se você preferir, a Casa da Colina. E mesmo sendo um local muito sinistro, muitas pessoas se aventuram em busca de um encontro com o sobrenatural. Em uma certa noite, um grupo estava dentro de um dos quartos, e enquanto estavam lá, começaram a falar algumas palavras feias, insultando os espíritos que habitam aquela casa. Foi nesse momento que uma coisa assustadora aconteceu. Dois amigos estavam na cama, e enquanto isso, um outro estava de pé. Nesse momento, a mulher é puxada com muita força e derrubada ao chão. Depois disso, ela se levanta muito assustada, pois o ataque foi muito forte. Em uma outra visita, essa mesma mulher estava sentada na cama, e de repente, sentiu uma pancada muito forte nas costas. That same woman visited the house again. Something scratched her so badly. Blood soaked through her shirt. At this point, I wasn't sure I was Após sentir que alguma coisa bateu nas costas dela, ela se levanta muito assustada, pois havia acabado de sofrer um arranhão nas costas. No entanto, não para por aí. Enquanto os donos da casa estavam dando uma entrevista e falando sobre o local, o repórter que estava entrevistando também presenciou uma coisa inexplicável. We heard something scratching. My microphone didn't pick it up very well. A entrevista foi interrompida por vários arranhões, que eles não sabiam exatamente de onde vinham. A dona da casa disse que não são apenas fantasmas, mas sim entidades malignas que estão ali para fazer mal às pessoas. Hospitais são locais bem estranhos, e muitas pessoas ficam muito assustadas só de pensar em passar uma noite em um local como esse. E com certeza, é um local onde se escutam muitas histórias que são verdadeiramente arrepiantes. E o vídeo que veremos a seguir foi gravado em um hospital que fica em San Martín de la Plata, na Argentina. E o que foi gravado tem deixado muitas pessoas sem dormir direito à noite. Miren, esa camisa anda sola, chicos. Estoy con los pelos de punta. Mira. ¿A ustedes les parece que me puede pasar esto? A mulher que gravou esse vídeo decidiu começar a filmar após perceber o movimento de uma maca. E na filmagem, podemos ver que a maca se move ao longo do corredor. E enquanto filma, ela chega a dizer que está arrepiada com o que está vendo. Miren, esa camisa anda sola, chicos. Estoy con los pelos de punta. Mira. Nos comentários, um seguidor chegou a afirmar que conhece o local, e esse corredor seria o que dá acesso ao necrotério da instituição. Em contraponto, alguns acreditam que é apenas um desnível do piso, mas em um outro vídeo que ela gravou, temos a impressão de que aparentemente não tem nenhuma descida nesse corredor. Bem, pelo menos é o que parece. Um homem começou a escutar alguns ruídos muito estranhos em sua casa. E o que deixou ele alarmado é que esses ruídos estavam incomodando o cachorro, pois o cachorro estava inquieto, como se estivesse vendo alguma coisa. Ao notar isso, esse homem começou a filmar e andar pela casa, e foi nesse momento que as coisas começaram a ficar cada vez mais estranhas.
Ele anda sussurrando pela casa, aparentemente assustado. E de repente, ele escuta um barulho no quarto, como se fosse alguma coisa caindo. Nessa hora, ele decide ir até lá. Não demora muito tempo para se deparar com uma figura muito estranha que está ali na escuridão olhando para ele. E o que quer que seja aquela coisa, deixou ele tão assustado que ele saiu correndo de dentro da casa e quase deixou o cachorro para trás. A figura que ele gravou com certeza é muito assustadora e bizarra, e qualquer pessoa nessa situação sairia correndo sem olhar para trás. Mas você o que acha? Seria isso uma pessoa? Ou pode se tratar de algo muito mais sinistro que está ali para atormentar esse homem? Essa mãe foi acordada às 5 horas da madrugada com a filha muito assustada. Para acalmar a filha, ela sentou no sofá para as duas assistirem um pouco de desenho. E nesse dia a menina só se acalmou depois que a mãe fechou a porta do quarto, a pedido dela. Após ficar com a filha, a mãe decidiu ir até esse quarto para abrir a porta e mostrar que não tem nada lá dentro. Mas assim que ela abre a porta, a menina fica muito assustada, como se tivesse com medo de alguma coisa que ela estava vendo. It's okay, baby. Okay. It's okay. Assim que a mãe abre aquela porta, a menina muito assustada chora e esconde o rosto. E a mãe, vendo que ela realmente estava muito assustada, decide novamente fechar a porta daquele quarto. Okay, tell me I'm not... Em uma outra ocasião, essa mãe estava sozinha em casa e de repente percebeu que o cachorro estava agindo estranho. Então, vendo isso, mesmo assustada, ela decidiu começar a filmar, pois estranhamente, o cachorro estava rosnando para alguma coisa que estava vendo na cozinha. Podemos ver que o cachorro está ali rosnando como se realmente estivesse vendo alguma coisa. E isso deixa essa mulher muito assustada e a faz acreditar que a casa dela está sendo visitada por forças sobrenaturais e que tanto o cachorro quanto a filha têm sensibilidade o suficiente para perceber essas coisas. Esse canal costuma fazer filmagens espetaculares usando um drone e geralmente costuma filmar monumentos, prédios e áreas de lazer. No entanto, em uma certa ocasião, ele decidiu fazer uma filmagem à noite, e o lugar que ele escolheu foi o cemitério de Evergreen, que fica no Arkansas, Estados Unidos. E enquanto o drone estava sobrevoando esse antigo cemitério, uma coisa muito estranha chamou a atenção. O drone filma várias lápides, mas quando se aproxima de uma em específico, é possível ver uma figura muito estranha, que aparentemente é de uma mulher usando um vestido. E na filmagem, a impressão que temos é que ela está abaixada, e assim que percebe a presença do drone, ela se levanta e se afasta rapidamente.
Um detalhe estranho é que quando ela se afasta, temos a impressão de que ela desaparece na escuridão, como se tivesse evaporado. Esse cemitério carrega uma lenda muito assustadora. No início de 1900, uma jovem mãe teve um filho desaparecido perto do cemitério. E dizem que a mãe ficou tão desesperada que procurou pelo filho no cemitério por vários dias e noites, até que, após algum tempo, a mãe foi encontrada sem vida dentro daquele cemitério. E foi nesse mesmo cemitério que ela foi enterrada. E desde então, acredita-se que ela vagueia pelo cemitério em busca do seu filho desaparecido. E é muito normal se escutar gritos e choros durante a noite nesse cemitério. Um rapaz estava em casa quando de repente começou a escutar alguns ruídos que pareciam ser em seu porão. Nessa hora, muito assustado e pensando que pudesse ser um invasor, ele começou a filmar. No entanto, assim que ele desceu, acabou sendo surpreendido por algo que deixou ele muito assustado. Hello? I'm gonna turn on the light. Alright? Hello? Hello? Okay. Whoa, Jesus! Ele desceu para o porão e olhou em todos os lados, mas não encontrou nada. Bem, pelo menos nada que ele conseguisse ver. Só que de repente, um objeto se moveu na frente dele, e foi nesse momento que ele subiu as escadas muito assustado. E só depois de algum tempo que ele pensou em descer novamente no porão. E quando eu digo ele pensou, é porque antes mesmo dele descer, acabou sendo surpreendido por uma coisa muito arrepiante. I heard some noises again. Hello? Ele está no topo das escadas, dizendo que escutou alguma coisa ali embaixo. E é nesse momento que ele escuta o que parece ser um sussurro. E isso deixa ele muito assustado. Mas para piorar a situação, é possível ver uma figura obscura andando no porão. Ao ver aquela coisa, o susto é tão grande que ele decide parar de gravar na mesma hora. Esse vídeo arrepiante tem gerado várias especulações em torno dele. Algumas pessoas disseram que sentiram arrepios ao assistir esse vídeo. Nele podemos ver um garoto de aproximadamente 3 anos andando sozinho à noite. No entanto, o que torna esse vídeo assustador é que muitos dizem que não se trata de um menino, mas sim de um espírito que está assombrando esse vilarejo. Durante a conversa que esse homem tenta estabelecer, podemos perceber algumas coisas estranhas, como por exemplo, no momento que o homem pergunta para o menino onde está o seu túmulo, e nessa hora, o garoto estende o braço e aponta para a direita. Depois disso, o homem pergunta para ele se ele precisa de ajuda, e ele acena com a cabeça, indicando que sim. E quando o homem pergunta quem ele é, ele olha para trás, como se mais alguém estivesse ali com ele. Talvez, quem sabe, até um membro da família. Quando o homem pergunta a idade, ele levanta o dedo, afirmando que tem 3 anos. E quando pergunta se a família dele está viva, ele afirma que sim. As pessoas que assistiram esse vídeo ficaram muito abismadas, alguns acreditando que realmente se trata de um menino fantasma, ou talvez alguma coisa obscura se passando por um menino. Um detalhe que chamou a atenção dos usuários é que essa criança aparentemente não tem sombra, e talvez seja isso que tenha tornado esse vídeo tão viral e assustador. Um homem estava em seu setor de trabalho, que aparentemente é um escritório, e enquanto ele estava ali, tudo corria tranquilamente. Só que do nada, ele acabou presenciando um evento muito estranho, que com certeza deixou ele completamente arrepiado.
naranja. Olha. Jala prender. E ele escuta batidas na porta, e são batidas bem fortes. No entanto, quando ele se aproxima e olha, não encontra ninguém, e só isso já é algo muito estranho. Mas para piorar, assim que as batidas param naquela porta, ele novamente escuta batidas, só que dessa vez não é lá fora, mas sim na porta do banheiro. Ele corajosamente vai até lá, e mais uma vez não encontra nada. Eu não sei o que diabos está acontecendo nesse local, mas isso com certeza deixou ele com muito medo de trabalhar durante a noite. E você, retornaria no outro dia? Um homem que trabalha em um prédio comercial estava em mais uma noite de serviço. No entanto, enquanto ele estava dando uma olhada nas câmeras de segurança, acabou avistando uma coisa que chamou muito a atenção dele. Pois em um dos corredores, ele avistou uma coisa que não deveria estar ali. Ao avistar uma sombra obscura no final do corredor, ele decidiu pegar o celular e começar a gravar. E assim que ele começou a gravar, aquela sombra se moveu, como se quisesse se esconder. Ao notar isso, ele não se conteve, criou coragem e foi na direção daquela coisa. Ao chegar no final do corredor, ele acaba não encontrando nada, a não ser várias portas fechadas. Então, nesse momento, ele, muito assustado, decide retornar para a sala de segurança. E com certeza o que ele gravou nessa noite deve ter assombrado os pensamentos dele por muito tempo. Jordan é um tatuador que costuma compartilhar os seus trabalhos nas suas redes sociais. E geralmente ele usa suas redes sociais apenas para isso. No entanto, em uma certa noite, ele estava com as suas duas filhas e enquanto conversavam, elas acabaram pegando no sono. Achando tudo muito engraçado, Jordan decidiu começar a filmar aquele momento. Porém, enquanto ele gravava, algo estranho foi notado. Oh, fuck, dude. Fuck, man. Nothing here. Nothing fuck here. Oh my god, I'm so... Oh my god, look, legit goosebumps. Oh my god. What the fuck is that? Oh! Enquanto ele estava ali feliz fazendo aquela filmagem, observou ao fundo e viu que havia uma silhueta obscura, parada, olhando para eles. Nesse momento, ele não teve outra reação a não ser ficar muito assustado. Mas assim que ele se levantou e olhou naquela direção, acabou não encontrando nada, pois o que quer que fosse aquela coisa simplesmente desapareceu. What the fuck is that? Esse vídeo tem deixado muitas pessoas assustadas. Mas você, o que acha que é aquilo que ele gravou? O vídeo que veremos agora é de um casal que são pais de uma menina com um pouco mais de 2 anos. Em um certo dia, a filha do casal saiu correndo do quarto dela com muito medo. E quando chegou onde a mãe estava, ela disse que havia escutado uma mulher gritando no quarto dela. Assim que a mãe escutou isso, foi até o quarto da filha, e chegando lá não encontrou nada. Então, ela na mesma hora, decidiu dar uma olhada na filmagem da babá eletrônica. E foi nesse momento
que ela ficou super assustada com o que viu. Como vemos, a menina está no quarto e de repente é possível escutar o que parece ser um grito muito agudo. E ao escutar esse grito, a menina sai correndo de dentro do quarto na mesma hora. A mãe afirma que nesse dia não escutou nada, mas quando assistiu à filmagem, ficou super arrepiada e teme que alguma coisa esteja atormentando a filha dela. No entanto, nos comentários do vídeo, algumas pessoas sugeriram que a câmera da babá eletrônica poderia ter sido hackeada, e esse som teria sido gerado pela pessoa que hackeou. Pelo que parece, a mãe não está acreditando muito nessa versão, pois ela acredita que se trata de algo sinistro e afirma que lutará com unhas e dentes para continuar nessa casa. Mas você acredita que a babá eletrônica foi hackeada ou realmente tem algo tenebroso acontecendo nessa casa? Jimena Barón é uma famosa cantora e atriz argentina que possui milhões de seguidores. Recentemente, ela surpreendeu os seus seguidores ao compartilhar uma experiência paranormal que viveu enquanto estava visitando uma amiga. Durante a filmagem, elas estavam conversando e bebendo mate, quando algo inesperado aconteceu, causando um grande susto em Jimena. O vídeo em questão foi capturado pela câmera de segurança da amiga de Jimena. Nele podemos ver claramente Jimena se levantando assustada, pois nesse momento ela sentiu alguma coisa tocando em seu ombro. Ao observarmos o vídeo com mais atenção, é possível notar uma mão surgindo no ombro dela. Mesmo com a qualidade da imagem, é perceptível que alguma coisa não apenas tocou seu ombro, mas também a sua cabeça. Em uma entrevista, ela foi questionada sobre o ocorrido e afirmou que até hoje não consegue explicar o que aconteceu. Ela ressaltou que não havia nenhuma criança naquele momento e a experiência que ela viveu com certeza foi assustadora e real. O canal Witch Hunter, junto de um amigo, foi acampar em uma floresta muito misteriosa. E esse local é conhecido por ser palco de rituais muito macabros. Assim que chegaram, era possível avistar alguns ossos muito estranhos, com várias escritas e símbolos misteriosos. E essas coisas estavam por todo o local, como se fosse um aviso para ficarem longe dali. Quando chegou a noite, eles montaram um acampamento. No entanto, um deles começou a escutar alguns barulhos estranhos e decidiu dar uma olhada. E foi nesse momento que ele encontrou algo muito bizarro. Ao ver isso, ele foi correndo chamar o amigo para ver aquilo, e quando os dois voltaram ao local, não encontraram mais aquela pessoa. No entanto, no chão, haviam marcas, e além disso, um animal morto, que provavelmente foi usado durante o ritual. Um pouco mais tarde, enquanto andavam pela floresta, acabaram se deparando novamente com essa figura misteriosa. Ебать! Сука! Ебать! Сука! Ебать! Блядь! Depois desse encontro, eles acharam melhor ir embora o mais rápido possível daquele local. Teora Erickson posta conteúdo relacionado a filmes, e geralmente os vídeos dela são reagindo a algumas cenas e até trailers. No entanto, em um certo dia, ela postou um vídeo que não era esperado pela sua audiência. Na filmagem, ela dizia que acreditava ter visto alguma coisa no porão. Então, na companhia de sua amiga, ela decidiu ir até o porão para dar uma olhada. E lá dentro, elas passaram por um momento muito estranho. Here we go. Scary basement. All right, let me just get down here, Erica. Stop freaking out. Okay? Oh, what Did you hear that? Did you hear that?
No, shut up. Are you doing that? Erica, are you doing that? Shut up if you're doing Oh my god! Oh my god! Oh my god, I heard it! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Go! Elas entraram nesse porão escuro e escutaram um grunhido muito estranho, que de primeira assustou, mas não foi o suficiente para elas saírem dali. E elas só ficaram realmente assustadas quando escutaram um grunhido muito mais alto do que o primeiro. E isso com certeza deve ter deixado elas muito apavoradas. Shut up if you're doing Oh my god! Oh my god! Oh my god, I heard it! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Algumas pessoas acreditam que esse barulho possa ser apenas um gambá escondido no porão. Mas você acredita que é um gambá ou pode ser alguma coisa muito mais sinistra? Oh my god! Jersey Angel posta conteúdos variados em sua conta, e o conteúdo que ela posta nunca teve nenhum teor sobrenatural. No entanto, em um certo dia, ela postou um vídeo que foi gravado pela câmera de segurança de sua casa. E a câmera em questão estava apontada para a rua, e durante a filmagem, uma coisa muito estranha aparece. Enquanto a câmera filma, podemos ver uma pessoa passando. Só que assim que essa pessoa desaparece do vídeo, é possível ver uma figura esbranquiçada passando. Ring camera catches spirit walking by. Durante a filmagem, podemos ver uma pessoa passando na rua. Só que assim que essa pessoa desaparece do vídeo, é possível ver uma figura esbranquiçada passando. O mais estranho é que quando a primeira pessoa passa, podemos ver que realmente se trata de um homem. Mas a figura que retorna é algo difícil de se identificar, pois o que quer que seja aquela coisa é apenas um borrão branco e embaçado passando na frente da casa. Mas prestando bem atenção, dá para notar que mesmo sendo uma figura quase transparente, essa coisa possui uma sombra. E enquanto ela anda, é possível ver uma silhueta. Mas você o que acha? Seria isso um defeito da câmera? Ou pode realmente ser uma figura fantasmagórica? No dia 16 de dezembro de 2023, uma mulher que trabalha em um hospital durante a noite acabou passando por um momento que até hoje ela guarda na memória, pois o que aconteceu durante o plantão foi algo extremamente aterrorizante. Esto lo voy a dejar registrado porque son 16 de diciembre, 11 de la noche. Bueno, mira, esta wea está pasando hace mucho rato y yo acá estoy sola, weón. No hay nadie. Concha tu padre. Concha tu padre. Podemos ver que enquanto essa mulher está ali monitorando as câmeras, acaba presenciando uma cadeira de rodas se movendo sozinha na recepção do hospital. Nesse dia ela decidiu gravar após presenciar alguns movimentos sutis daquela cadeira. Mas como vemos durante a filmagem, a cadeira se move como se estivesse sendo empurrada por alguém. A mulher que filma aparenta estar muito assustada. E para o desespero dela, no momento em que ela aponta o celular, a cadeira se move na direção dela. E é nessa hora que ela desiste de continuar gravando, nos deixando sem saber se mais alguma coisa aconteceu depois disso. Um vigia noturno estava em mais uma noite de trabalho. E nessa ocasião, ele estava fazendo uma ronda, como de costume. Só que após escutar alguns barulhos, ele acabou presenciando uma coisa que fez ele querer desistir do emprego. Si saben de un jale, me avisan, yo mañana ya no vengo, sale, bye, se cuidan. Ele pegou o celular para filmar uma coisa estranha que ele havia visto em uma janela. E enquanto ele grava, podemos ver que tem alguma coisa obscura ali atrás daquele vidro. Só que o bizarro de tudo é que quando ele acende a luz, o que era apenas uma sombra, demonstra ter um par de olhos brilhantes e assustadores, que fazem ele querer sair daquela sala na mesma hora. Na legenda do vídeo, ele disse que seria a última noite dele naquele trabalho. Mas você o que acha? Seria isso realmente uma aparição de uma figura das sombras?
ou pode ser apenas um gato que estava ali atrás daquele vidro. Aqui nesse vídeo, alguns amigos estão andando por um local de mata, e aparentemente eles estão fazendo uma trilha ou procurando um local para se divertirem. No entanto, no momento em que eles decidem se posicionar na frente da câmera para fazer um vídeo, uma coisa muito estranha aparece ao fundo. Eles estão ali inocentemente posicionados na frente da câmera. Só que nesse momento, atrás deles passa uma figura obscura, e o que quer que seja aquela coisa, passa encurvada, como se não quisesse ser vista. E um detalhe que chama a atenção é que essa figura possui um tom de pele, como se estivesse completamente coberta por uma espécie de lama escura. E como podemos observar, ela passa e desaparece no que parece ser um buraco. Seria isso uma aparição sobrenatural? Seria brincadeira dos meninos? Ou poderia ser algo muito pior que estava ali espreitando eles? Esse vídeo foi gravado dentro do Palácio de Ferro, que é a sede do governo mexicano. E a pessoa decidiu começar a gravar após começar a escutar os dispositivos Alexas falarem sozinhos. No entanto, não estavam falando palavras aleatórias. Os dispositivos estavam rezando o Rosário das Santas Chagas. Misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y por los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Eles estavam rezando, e o mais interessante é que aparentemente um aparelho começava a rezar, e os outros esperavam a vez para responder a reza. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. E é isso que tem deixado as pessoas tão intrigadas com esse vídeo. Mas você o que acha? Seria apenas uma programação da Alexa? Ou realmente se trata de algo sobrenatural? Uma mulher estava comemorando seu aniversário junto com a sua família. E mesmo que fosse algo simples, todos estavam felizes, pois um aniversário é algo especial para se comemorar. No entanto, enquanto estavam ali na comemoração, uma coisa muito assustadora apareceu no vídeo. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Enquanto cantam parabéns, atrás da mulher aparece uma figura muito bizarra. E essa coisa que está ali apenas está olhando de uma forma muito estranha. E temos a impressão de que essa coisa está se alimentando da energia daquela mulher. Esse vídeo vem assustando muitas pessoas, pois a figura que aparece realmente é muito assustadora. E tenho certeza que você não gostaria de ter uma visita indesejada como essa em seu aniversário. O homem escutou alguns barulhos de madrugada, e quando ele se levantou, encontrou os armários de cozinha abertos. Só que foi nesse momento que uma coisa deixou ele muito assustado. Outra vez está aparecendo. Ele fica ali olhando os armários e tentando entender o que poderia ter feito aquilo. E quando ele olha um pouco para cima, dá de cara com uma cabeça dentro do armário. E como vemos, é uma figura bizarra que possui um olhar vazio. Mas não para por aí. Em uma outra ocasião, ele gravou uma coisa muito sinistra de madrugada. Mas você, o que faria se desse de cara com uma coisa dessas em sua casa?
Um usuário do Reddit compartilhou um vídeo, e nesse vídeo ele havia acabado de acordar, e ele diz ter escutado um barulho que parecia ser alguma coisa sendo arrastado pela casa. E como estava sozinho em casa, ele ficou assustado, mas mesmo assim começou a gravar tudo. E enquanto ele estava filmando, algo estranho aconteceu. Em meio a todo esse silêncio, ele escuta um barulho de alguma coisa se quebrando na cozinha. Nessa hora ele fica tão assustado que chega a falar uma palavra feia. Após isso, o vídeo acaba, sem sabermos se ele foi até lá para ver o que era ou se apenas se cobriu e foi dormir com muito medo. Uma mãe estava dormindo com seus filhos, e logo no início da filmagem podemos ver que tem alguma coisa errada, pois tem um objeto se balançando, sem ter ninguém perto dele. Só que as coisas vão ficando cada vez piores, pois como vemos, a rede onde tem uma criança dormindo começa a se mover. E depois de algum tempo, é a vez da porta de um guarda-roupa se abrir, chegando a acordar a mãe, que ao ver isso, se levanta e coloca o filho para dormir do lado dela, na intenção de protegê-lo. Uma coisa bizarra que podemos ver é que enquanto ele está com o filho no colo, um ursinho de pelúcia se move sozinho em cima da cama. Depois dela se deitar, alguma coisa abre a janela, e logo após isso, o guarda-roupa se abre sozinho. Ela levanta mais uma vez para fechar a janela, e depois disso, ela sai do quarto, provavelmente para olhar a casa. E é nesse momento que uma coisa assustadora aparece dentro do quarto. Assim que a mãe sai de cena, podemos ver que tem alguma coisa com os cabelos escuros, que está ali escondido atrás da cama. No entanto, assim que a mãe volta para o quarto, essa coisa simplesmente desaparece dali. E como a mãe não percebeu nada, ela se deita novamente. Só que pouco tempo depois, aquela coisa obscura novamente abre a janela, e aquele ursinho de pelúcia volta a se mover sozinho bem do lado dela. Por final, eles conseguem perceber que tem uma figura obscura na janela. E quando avistam aquilo, acabam saindo do quarto na mesma hora, pois perceberam que algo muito estranho estava acontecendo naquela noite. Seriam aparições sobrenaturais? Ou poderiam ser bruxas que vieram para tentar raptar os filhos dela? Uma mulher que mora em uma fazenda afastada da cidade, de tempos em tempos, acaba filmando alguma coisa estranha. E ela até hoje não sabe explicar se é sobrenatural ou se é alguém que está stalkeando ela. Ela tem medo que seja algo que possa estar colocando a família dela em risco. Então, vendo isso, ela instalou várias câmeras na propriedade e também no interior da casa. E em uma certa noite, a câmera do quarto do filho dela filmou uma coisa que vem deixando ela muito preocupada. The window was cracked, but they're a child lock, so it can't be pried open.
Enquanto a câmera filma, podemos ver que tem alguma coisa se movendo na janela, e o que aparece ali tem um rosto muito bizarro. Para piorar, em alguns momentos, chega a colocar as mãos na janela, como se estivesse tentando entrar dentro da casa, pois como vemos, a janela até chega a se mover um pouco. Essa filmagem é uma daquelas que, mesmo dando zoom, não dá para saber exatamente o que está ali do lado de fora, mas o que vemos é algo extremamente assustador e bizarro, que deixaria qualquer pessoa com muito medo de continuar morando nessa casa. Canal Cavaleiro Paranormal estava investigando uma casa que é assombrada por vários espíritos. E enquanto estava nesse local, chegou a escutar alguns barulhos estranhos, como batidas nas paredes e até uma voz que ele descreve como se fosse a voz de uma mulher. Então, vendo isso, ele estava tentando a qualquer custo registrar alguma comunicação. E enquanto ele estava tentando contato, acabou filmando uma coisa muito assustadora em uma das janelas. 3 golpes para que te comuniques conmigo. Bien clarito. No sé si haya sido. Enquanto ele está por ali, acaba filmando o que parece ser uma menina que está do lado de fora. E como vemos, aparentemente ele não percebe nada e continua a andar pelo local. Mas não há como dizer que aquilo não é uma menina de vestido branco, pois como vemos, é uma aparição muito nítida. Após ter filmado isso, ele vai para um quarto, e quando ele sai, podemos ver que já não tem mais nada naquela janela, pois aquela aparição já havia desaparecido. Nessa mesma noite, ele continuou tentando contato, e a lanterna dele até chegou a ser derrubada. No entanto, nada se compara àquela aparição que ele gravou naquela noite. Uma mulher chamada Tony Rogers estava se arrumando para ir trabalhar. No entanto, naquela manhã, ela percebeu uma coisa estranha, pois o cachorro dela estava assustado, e ela não estava entendendo o motivo. E muito intrigada com isso, ela decidiu começar a filmar, e durante a gravação, foi possível ver o motivo do cachorro estar tão assustado. What? What is she looking at? Bailey? What was that? Did you just hear that? Bailey? She keeps looking over here. I don't know what her deal is, but something's not right. God, what is that noise? Haley, what is it? What the fuck? Oh my God, did that chair just move? Oh my God. Oh shit. Ela está ali filmando o seu cachorro e tentando entender o que está acontecendo. Só que de repente, ela escuta um barulho como se fosse algo sendo arrastado. E não demora muito tempo para ela perceber que uma cadeira está se movendo. No entanto, no decorrer da filmagem, podemos ver que a cadeira se move por algumas vezes, e no final do vídeo, ela se move de uma forma brusca na direção da mulher. Oh my God. Oh shit. Esse vídeo vem chamando muito a atenção, e quem assistiu acredita que o que ela gravou se trata de uma situação muito assustadora e real. Uma jovem decidiu começar a filmar o seu gato, pois ele estava parado na frente da porta de entrada da casa. E ele estava ali como se estivesse esperando alguma coisa aparecer ou alguém entrar por aquela porta. E a mulher, como não estava esperando ninguém, decidiu começar a filmar. E foi durante essa filmagem que uma coisa muito estranha apareceu. Como vemos, o gato aparentemente percebeu aquela presença antes mesmo dela aparecer.
Em um outro vídeo, o gato estava na porta dos fundos, e enquanto ele estava ali parado, foi possível ver o que parece ser uma mão no vidro da porta. A mulher que gravou esse vídeo tem feito algumas descobertas muito estranhas em sua casa, como por exemplo, uma lesma que apareceu em sua sala, e também uma coisa muito estranha que ela encontrou em sua porta. Só que não é só isso, ela tem sentido que está sendo observada o tempo todo, e em uma filmagem, ela mostra exatamente o que ela tem presenciado. Como vemos, algumas figuras muito estranhas aparecem enquanto ele está caminhando pela rua. E isso vem deixando ela muito assustada, e ela teme que seja uma criatura sobrenatural, como o Wendigo ou até mesmo um Skinwalker. Aqui nessa filmagem vemos um cachorrinho adorável sentado no tapete da sala. No entanto, a dona desse cachorro começou a gravar após perceber que ele estava agindo de uma forma não esperada, pois ele do nada começou a latir como se estivesse vendo alguma coisa que não aparece no vídeo. Só que para piorar, durante a filmagem, uma coisa, digamos que misteriosa, acontece. Como vemos, o cachorro está o tempo todo em alerta, chegando a latir em alguns momentos. Só que o que chama a atenção é que quando ele se aproxima de um móvel, uma bolinha aparece do nada, e ela aparentemente saiu rolando debaixo daquele móvel. Um outro detalhe é que durante a filmagem é possível escutar uma batida, que chega a assustar o cachorro. Não dá para saber ao certo o que ocasionou essa batida, mas com certeza o cachorro se assustou com isso.